Ok, minha gente, de volta. Como eu falei para vocês, eu ainda tenho aqui mais, eu não vou ter condições de fazer hoje. Hoje foi um dia assim, de muita coisa, muitas matérias, uma participação incrível das pessoas aqui participando. Entrou falando sobre o prédio de 20 andares, falando sobre o trânsito na cidade. As pessoas, porque reclamando muito. Calma, tem que ter calma, né? Espera, né? Espera. E as pessoas falando sobre os vereadores, que aliás eu vou perguntar à vereadora Amanda agora, vou perguntar a ela, falar, Amanda, se alguém quiser falar contigo, pode ir lá? Já eu pergunto isso a ela. Agora, eu vou abrir falando aqui sobre um tema que a gente já vem falando disso há muito tempo e que isso me assustou, porque a gente teve mais um caso de estupro em Teresópolis, já eu vejo nisso. Prepara o banner aí pra gente, Gilberto, por favor, aquele banner. Bom dia, vereadora. Bom dia, Hélio. Tudo bem, meu amigo? Eu gosto mais de chamar de professora. À vontade. Você é um amigo, um querido. Vereadora e professora. Chame como ficar mais confortável. Porque eu acho professora, né? Não é porque eu tenho uma irmã professora e uma outra que só não foi professora porque o filho chegou e ela quis ser mãe, né? Aí trabalha com seguros, a vida inteira trabalhando com seguros. Eu acho isso tão fantástico ser professor. Isso é uma das minhas frustrações, sabe? É. Não tocar violão e não ser professor de história. Ah, aí, ó, tá vendo? Eu consegui realizar esse desejo que eu tinha também quando mais nova. O meu primeiro vestibular que eu fiz foi para História. E eu não passei na UFRJ porque eu zerei a prova de Física. Acontece, gente, nas melhores famílias, né? É. E eu fiz pontuação boa e tudo mais, mas zerei, e, enfim, eu tinha 18, 19 anos. E aí fiquei muito frustrada na época e falei, bom, se tiver que ser, um dia vai ser, e assim foi. Eu com 38 anos entrei na universidade, na Unirio, para fazer História, que foi uma realização pessoal, né? De fato, a gente precisa conhecer o que a gente viveu para ter como referência de não repetir os erros. Sim. Né? Eu acho que a história ela tem esse papel importante na formação da civilização e ela sempre traz esse referencial, né, do que a gente teve de boas práticas, que a gente pode adaptar à modernidade, ao tempo contemporâneo, mas também aquilo que em diversos períodos da história se repetiu como erro e levou a grandes tragédias, né? Eu acho que ela traz essa memória. É verdade isso, é verdade. Né? Eu vi um comentário hoje cedo na Band, na Bandeirantes, não vou me lembrar, também é irrelevante agora, os 4 jornalistas. Mas são 4 jornalistas, uma moça que fica na França, uma no Rio e 2, um cara em Brasília e outro em São Paulo. E eles fazem esse programa todo dia de manhã. E ele estava falando sobre esse momento que a gente está vivendo, eu não vou entrar nisso não, mas é sobre história. E ele falando que esse negócio do Bolsonaro perder a patente, Bolsonaro e os generais perderem a patente, que está acontecendo agora, está desviando o foco de problemas mais sérios. Que eles vão perder a patente, eles têm que perder porque foram condenados, estão presos, então tem que perder a patente. Tá? Mas isso está desviando o foco de outras coisas mais graves que estão acontecendo. Isso é não conhecer a história. Eu fico preocupado o que os livros de história vão narrar para as próximas gerações. Pois é, boa essa agora. Porque a gente, assim, eu fui da geração do Collor, né, dos caras pintados na rua e tal, o primeiro início, né, do manifesto de impeachment no Brasil depois da República constituída, da Constituição, aliás, constituída em 88. Então a gente vai vendo, né, que ciclos acabam se repetindo, a política tem uma força importante nesse cenário, ela é utilizada tanto para o bem quanto para o mal, infelizmente, né, a instituição ela tem as suas prerrogativas, mas o ser humano é quem gerencia a forma de conduzi-las, então ela tem esse ponto frágil, né, dentro dos procedimentos que a gente precisa de segurança social. Mas o que eu vejo assim, de muito importante, Hélio, é que as pessoas precisam se inteirar mais sobre esses fatos históricos, né? Porque eles naturalmente vão sendo muito semelhantes em determinados períodos da vida. A cada 10 anos, algumas coisas parecidas se repetem, a cada 15 anos. Então, sazonalmente, eles vão se repetindo determinadas questões que acontecem. Então, quando você começa a ter esse olhar de análise política, eu, por exemplo, eu acompanho política há 21 anos. Porque desde a minha primeira entrada como candidata em 2004, eu tento acompanhar as coisas que estão acontecendo. E aí a gente fala acompanhar no local, né, na nossa cidade, no estado e no Brasil.
E a gente vê que o estado do Rio de Janeiro, na questão política, é um estado muito atípico. Ele tem uma política muito diferente de muitas outras capitais e a gente acaba sofrendo com determinadas situações que acontecem dentro da administração do estado, diferente de outros lugares. E a gente tem, e aí eu vou voltar a falar, que eu já falei aqui algumas vezes, a gente às vezes tem uma questão muito sensível que são as mídias, né? O que as mídias transmitem, né? Qual é a notícia que dá? A notícia que dá é aquela que a população gosta de assistir, muitas vezes é sempre ligada a uma coisa trágica, né? O que está ali de trágico, colocado como uma coisa ruim, equivocado, tem mais engajamento, a rede social está aí para provar isso, do que quando você fala de boas práticas e tudo mais. Então, naturalmente, é incentivado pelas mídias a divulgação daquilo que não é bom. E aí a gente fica nessa roda de dizer sempre que a política é ineficiente, que os que estão dentro da política não conseguem fazer nada, e aí você ouve diversas narrativas que vão descredibilizando, às vezes, quem está produzindo alguma coisa. E tem muita coisa acontecendo de bom nesse país, né? A gente tem que ter esse olhar mais apurado. Às vezes, comentários em redes sociais, né, que englobam todas as pessoas que são afetas àquele órgão, como se fossem da mesma postura. Isso tudo vai descredibilizando quem, de alguma forma, trabalha diferente. Eu não digo nem melhor nem pior, mas trabalha diferente, tem uma forma de trabalho diferente. Então, assim, eu acho que a gente precisa ler mais. Exatamente. Né? Se você for lá em casa, você vai ver o que eu tenho de livro de história. Inclusive História de Teresópolis. História de Teresópolis, eu acho que eu tenho quase tudo. Eu comprei um no antiquário, um verdinho, assim, que é até deitado, que fala também da história da cidade. Bem antigo ele. Acho que é de Renato Ferro, se eu não me engano, a autoria. Posso estar enganado, porque tem algumas obras que não são só dele, que falam sobre esse período. Mas eu tento também, às vezes, achar em antiquário, assim, em sebos, né, que tem de livros, esses livros que falam da nossa história. Porque eu acho que é importante a gente ter esses registros, porque muitas vezes eles se apagam ao longo do tempo, as pessoas perdem referência. Quando você falou ainda há pouco, eu estava ali observando que no município já teve 2 prefeitos do interior, foram 3. Luiz Barbosa também foi um Luiz prefeito, Barbosa, né, do interior. Tem razão. Então, assim, num recorte, né, de pós-constituição. Então a gente tem que estar sempre com essas memórias vivas e saber que assim, nosso interior sempre foi muito forte na questão política, né? Ele é um território que coloca a sua representatividade. A gente percebe isso em determinados distritos nossos, tem a sua representatividade já identificada, né? São vereadores das localidades. E isso é importante que a gente também faça o contraponto, Lélio, não só, né, da questão do longo tempo que as estradas permaneceram sem manutenção, mas que o nosso interior é muito grande. Nós temos vias vicinais muito longas, né? As pessoas vão se fixando, né, em territórios para fazer a sua produção de agricultura familiar e a sua subsistência, porque é uma característica nossa, econômica, né? A questão da agricultura. E aí você vê que cada vez mais essas vias vão se abrindo, as pessoas vão morando, vão criando a sua fonte de renda e a gente vai tendo essas dificuldades de atender toda essa expansão do nosso território na parte do interior. Mas é urgente, com certeza, que eles sejam feitos o quanto antes, porque assim, as pessoas que trazem essas reclamações, elas têm legitimidade, porque elas estão sendo cerceadas, em alguns casos, do seu direito de ir e vir, que é um direito constitucional. Eu vejo isso hoje na questão lá do Salaco, você também falou isso mais cedo, e a gente recebeu muitas informações de lá, né, dos moradores e de pessoas que precisam transitar por lá, agora com o retorno das aulas, a escola funcionando. E em agosto... A gente tem imagens do Salaco aí. Essa semana a gente falou também disso. Eu acompanhei algumas coisas que vocês divulgaram, tá na rede social, tá no jornal de vocês também, que a gente acompanha. E o que a gente percebe? Em agosto de 25, a gente entrou em contato com o secretário de Meio Ambiente na época para falar sobre a questão da licença do transbordo do material de construção que foi criado lá. Né? Que a licença estava ok, que foi feita de forma correta, atendeu todos os parâmetros, e a gente teve esse diálogo, ele se explicou, está na minha rede social, inclusive, acho que foi 26 de agosto do ano passado. E depois disso, a gente veio recebendo muitas informações de pessoas que moram lá e que diziam que o trânsito tinha aumentado significativamente, que as ruas tinham essa dificuldade de se manterem, dado o grande fluxo desses veículos pesados, né? E que as ruas não tinham essa estrutura para manter esse acesso. E o que acontece? Né? Com a chegada das chuvas, que a gente sabe que todo janeiro a gente tem isso,
a gente teve uma triste realidade aí da interrupção do trânsito de uma via por conta do solo ter cedido, né, em parte, e a prefeitura está tendo que fazer as intervenções lá necessárias. Particularmente, o que eu penso, né, dentro do que foi falado, e acho que provavelmente será uma ação nossa do gabinete, é a gente solicitar que seja reavaliada essa licença, pelo menos temporariamente, para que a prefeitura ou a própria empresa, se é que a empresa causou esse dano de acesso, faça as recuperações das vias. Porque, conforme foi informado até na notícia de vocês, que a Álvaro Alvim vai servir de um meio de acesso. A Álvaro Alvim é uma rua que só dá acesso a um veículo, ou para ir ou para vir. Eu sei disso porque eu visitei a creche que tem lá naquela rua, e se eu não tô equivocada, ali a gente não tem condição de fazer fluxo de ir e vir. E se for só de ir ou só de vir, ainda assim, o fluxo de veículos pesados, a rua não tem condições de comportar aquele trânsito ali. Então, a gente vai ter um outro espaço que vai impedir as pessoas de ir e vir. Então, acho que a gente está analisando direitinho qual a medida que a gente vai tomar via gabinete, mas possivelmente a gente vai oficiar solicitando uma reavaliação da licença, mesmo que de forma temporária, para que se estabeleça o fluxo de veículos de forma estruturada, para que não cerceie as pessoas de estarem transitando nas suas residências, ou mesmo em emergências médicas, hospitalares e tudo mais. E existem outros lugares que a gente também já andou por lá vendo, existe um acesso que está muito mal estruturado, que pode ser uma alternativa da prefeitura também de reestruturação, que você tem uma saída que sai no Fischer. Então, você tem uma ligação do Salaco ao Fischer, se você estruturar bem ele é outra forma de escoamento, que até desafoga a parte da Barra do Imbuí, que muito fluxo da Barra do Imbuí vem dessa região ali da Posse, Parque do Imbuí, Granja. Tem um outro acesso também, que foi perdido na época da tragédia, dentro ali da Granja, da Cascata, que foi uma ponte que se desfez, que sai atrás do Golfe. A gente também pode pensar numa reestruturação de um acesso ali para dar viabilidade e fluxo para aquelas pessoas daquela região e segurança. Mas o grande transtorno da comunidade ali do Salaco e Granja é essa questão do volume de caminhões com muito peso em ruas que não foram feitas para esse tipo de transporte. E que não é eventual, né? É o dia inteiro esses caminhões rodando por lá com esse transbordo. Aí é um problema que não tem saída para essa situação ali dessa região. Agora, na cidade um dia vai ter que proibir caminhão de passar aqui. E assim, e lá o que acontece? Quando a licença... Mas lá não tem jeito. Mas quando a licença é concedida, ela precisa prever também o acesso, né? É uma responsabilidade do ente público garantir que aquele serviço autorizado de funcionamento naquela região não vai prejudicar o entorno. Tanto que a gente precisa sempre, quando tem algum tipo de licença, fazer os impactos de vizinhança. Quando você vai fazer a concessão de licença, tem que fazer impacto de vizinhança. Então, a gente vai só manifestar a nossa ideia, né, junto à Secretaria de Meio Ambiente, para que reveja essa questão dessa autorização, pelo menos temporariamente, para que as pessoas tenham seus acessos restabelecidos e tenham a garantia de ir e vir, como a Constituição prevê. Isso usando o termo que o INEA usou sobre o negócio do Rio, que ela falou em colapsar, né? Se o trânsito em Teresópolis não for resolvido agora, e quando eu digo Teresópolis, eu digo interior também, Salaco, Salaqui, Granja Florestal, ali é terrível, né? São as ruas pequenas, antigas, e tem um número muito grande de carros. Se isso não for resolvido urgentemente, vai colapsar em algum momento. Os sinais estão sendo dados, né? A gente acaba vendo que as estruturas das nossas ruas são ruas antigas. Vai começar a desabar ruas. Exatamente. E aí a gente não quer, obviamente, que nenhum cidadão fique em risco, né? Não só do acesso de ir e vir, mas até risco de vida, porque dependendo da construção que estiver próxima a essas estradas, a gente pode estar suscetível aí a uma tragédia que a gente não quer presenciar nem vivenciar. Eu vou ler, Maurício, eu já vou ler, é que não dá tempo de eu ler tudo de uma vez. Muito obrigado às pessoas que estão participando com a gente. Já vou ler, Maurício. Tá? Maurício Aguiar da Silva mandou para a gente aqui, mas ainda não vi. Ainda não dá para eu ler agora. Eu vou mudar de assunto, depois a gente até pode voltar a esse assunto aqui, que eu não sei o que o Maurício escreveu ali. Deixa eu colocar um banner. Me dá aquele banner que a gente mostrou hoje, que isso é uma das lutas, uma das preocupações da vereadora. Que eu já fui contactada hoje de manhã já sobre violência doméstica. Da professora, uma preocupação da vereadora, da professora e da mulher. Olha esses números que a gente vai estar jogando aí. Podia jogar na tela? Isso.
Estupros em Teresópolis em 2025. Aqui aconteceu mais um caso de estupro, tá, mano? Em 2025, em 2023, 115 casos. Em 2024, 89 casos. Em 2025, 97. Isso é o que a gente sabe da delegacia. Isso é um levantamento os casos feito registrados, né? pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Vereadora. E assim, eu vejo esses números que são relacionados a mulheres, né? A gente tem números muito mais expressivos relacionados a crianças. Você sabe que é uma outra questão que a gente acompanha, né? A questão dos estupros, né? De vulneráveis, e a gente fechou o ano de 2025 com mais de 300 casos de crianças de 0 a 17 anos que sofreram também, né? Essa estupro, tentativa de estupro, e a gente vê aqui 300 mais 97, nós estamos falando de quase 400 pessoas que passaram por situações que não deveriam nem ser pensadas em acontecer. E, Hélio, a questão da mulher, a gente conseguiu, né, em 2025, acho que isso é um feito importante também, apesar desses números estarem aí maiores que 24, mas eu acho que ele também pode ser consequência disso, né? A gente conseguiu dar mais visibilidade para a rede de apoio, né? Eu acho que sim. E assim, eu hoje tive, como eu te falei... Acho não, eu afirmo que a gente assim, conseguiu sim. Infelizmente, eu tenho tido contatos recorrentes de mulheres que estão nessas situações de violência doméstica, às vezes não tão graves quanto essa do caso do estupro, mas situações que são graves porque se tratam de violência, seja ela física, psicológica, patrimonial ou dentro dos gêneros enquadrados na lei. E aí a gente tem sempre feito um encaminhamento, a Secretaria da Mulher tem sempre atendido de forma imediata, né? Até parabenizar a secretária Cátia, que não mede esforços para estar atendendo quando a gente demanda. Então a gente encaminhou mais uma mulher hoje lá para o atendimento dela, uma mulher que está hoje no estado gestacional e que vem sofrendo violência, o que é mais grave ainda, porque ela está num meio muito mais vulnerável do que qualquer outra questão que uma mulher possa estar passando, né? A parte da gestação é uma parte que a mulher fica mais sensível, né? Mais vulnerável psicologicamente, inclusive. E aí ela está sendo encaminhada para lá, mandei já a minha equipe lá do gabinete fazer os encaminhamentos, se for o caso, acompanhá-la. Então a gente vem atuando dessa forma, e essa questão da visibilidade ela é muito importante, né? A gente tem uma juíza que é muito parceira, né? A doutora Marcela recebe e deve receber sempre os louros dessa construção, né, de visibilidade e tudo mais, porque fez seu papel com maestria, vem fazendo seu papel com maestria, né? Eu falo fez porque a gente está falando de 25, mas ela permanece fazendo isso. A gente tem uma reunião daqui a pouco, inclusive, para alinhar esse ano de 26, né, de que forma a gente vai pensar em fazer. A gente teve as reuniões todo mês no ano passado, acho que agora a gente passa para reavaliar a constância dessas reuniões, a necessidade de ter ou não, ou se de ter mais vezes dentro do mês. Acho que a gente precisa avaliar exatamente essa questão dos números, né, do que chegou para ela de processos esse ano, né, dos julgamentos que ela passou, e analisar dentro dos números quais serão as ações dessa rede para o ano que vem. E a gente também tem a nossa parte muito importante, que você também é fundamental, dessa questão da divulgação, que a gente está se organizando para fazer uns programas aí no final de fevereiro. Serão 4. Né? Para falar novamente quem são as pessoas da rede, como essa rede trabalha, como funciona, quem são essas pessoas, dar nome e cara às pessoas que estão ali para apoiar as mulheres teresopolitanas. Então, assim, você é um grande parceiro nessa divulgação. A doutora Marcela sem dúvida, a peça-chave disso aí. O doutor Márcio, né, junto à delegacia da Polícia Civil, ele também é um grande parceiro, está sempre conosco, né? A gente tem um grupo de comunicação único, onde a gente conseguiu reunir todas as pessoas importantes e referências das instituições nesse grupo. Isabel, do Conselho da Mulher, as sargentos Eren e Gisele da Maria da Penha, e a Aparecida, do programa de recapacitação, né? Que ela faz com os homens. Então, assim, todo aquele grupo que a gente foi buscando, né, através dessa articulação que a gente tem de fala, permanece unido, permanece no mesmo propósito, vem trabalhando sem medir esforços em relação a esse atendimento das mulheres. A gente só precisa saber quem precisa de ajuda. Porque às vezes a gente ouve ainda por aí, mas a rede de proteção é só um papel, a medida protetiva é só um papel que não funciona para nada. Não é assim. Nós conseguimos fazer com que esse papel, que pode ter havido em algum momento essa função de não servir para nada, hoje ele funciona.
E funciona real porque o delegado e a juíza, eles trabalham de forma muito convergente, eles trabalham de forma muito unificada. Então, rompeu a medida protetiva, o delegado manda prender mesmo. Ele, pessoalmente, muitas vezes vai até o lugar para fazer a prisão do agressor. Então, que não seria uma função dele, mas ele faz questão de estar à frente disso. Eu acho que tem muita coisa a melhorar, tá, Hélio? A gente sabe disso, né? Nossa cidade é uma cidade muito grande para um equipamento que tem de proteção pequeno, para a demanda que a gente tem. Mas eu acho que a gente deu passos significativos e grandes passos em relação ao tema no município. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu vou para o intervalo comercial, a gente volta conversando com a vereadora Amanda. E dentro desse nosso papo, a gente continua falando sobre isso. E eu quero saber da Amanda também o seguinte, que as pessoas reclamam dos vereadores, se as pessoas a procuram lá no seu gabinete e se procurar, se podem falar com ela. Mas isso é para daqui a pouco, logo depois que eu falar também do Super Gasbras e as promoções na volta do comercial.